Olá, ouvintes da Rádio Aliança FM, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, estamos meditando esse Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 50. E também hoje lembramos São Jerônimo, aquele que fez a tradução da Sagrada Escritura do hebraico e do grego para a língua latina, para a Vulgata. Mas primeiramente vamos passar por esse Evangelho de hoje, belíssimo, riquíssimo e que nos dá uma grande orientação para a nossa vida. Nessa passagem do Evangelho encontramos Jesus e os seus discípulos que pensavam em direções opostas. Então Jesus e os discípulos pensavam em direções opostas. Enquanto Jesus preanunciava seu destino de sofrimento e morte, os seus discípulos nutriam ideias de grandeza, status e preocupados em saber quem dentre eles seria o maior. E isso nos lembra um pouco alguns membros de nossas comunidades que fazem essas disputas. E ninguém pode fazer ou substituí-los, senão o tempo fecha e já se afastam dos grupos, das pastorais e até mesmo da igreja. Roubaram o meu brilho. Triste a fé destes, e se é que se pode dizer que é fé, não é o que Jesus ensinou. Os discípulos, sem prestar muita atenção nas exortações recebidas de Jesus, miravam um destino de glória e esplendor para si e para o Mestre, e planejavam organizar o futuro deles a partir da lógica mundana, a lógica do mundo. Em outras palavras, eram incapazes de imaginar um projeto de vida fora de relações desiguais e de disputas, típica de uma sociedade da época dividida em classes e hoje ideológica. Jesus tentava fazê-los compreender ser possível viver de uma maneira nova, dentro e fora da comunidade. Dentro da comunidade, as relações interpessoais seriam regidas pelo princípio da fé, da vida fraterna e do serviço. O prestígio, o poder, a autoridade não teriam nenhuma importância dentro da comunidade. Exigia, sim, ser tolerante, respeitoso, superando toda tentação e separação. Então, os velhos esquemas de interesses, poder e status deveriam ser invertidos, ou melhor, substituídos pela novidade do reino de Deus. Os grandes seriam os menores na comunidade. Os pequenos, como as crianças, tornar-se-iam objeto de atenção. O Messias glorioso deveria ser encontrado nas pessoas simples e humildes, pois a grandeza do reino de Deus é bem diferente daquela que os discípulos imaginavam. Digamos assim, teologia da prosperidade. Vamos lembrar quem prometeu prosperidade e fama neste mundo em troca de adoração foi o próprio demônio a Jesus, conforme Lucas capítulo 4, versículos de 6 a 8. Pelo contrário, Jesus prometeu o reino de Deus dizendo: queres ser perfeito? Vende o que tem, dá aos pobres, então terás um tesouro nos céus, conforme Marcos capítulo 10, 21. Então que a gente possa alicerçar, queridos ouvintes, queridos irmãos e irmãs, a nossa caminhada de fé com humildade e simplicidade. Ninguém é mais do que ninguém. As funções que assumimos, tanto na parte eclesiástica, os ordenados, como também os leigos, todos nós assumimos serviços e funções no reino de Deus. Ninguém é mais, ninguém é menos. O seu trabalho, sua finalidade, há um destaque, mas o serviço da caridade ou da fé, ele é igual para todos. Mais ainda aquele que serve, mais ainda aquele que recebe de Jesus, este mais será cobrado. Será cobrado principalmente da sua fidelidade, principalmente se não se desviou ou se não manipulou as coisas de Deus por seus interesses pessoais, por seus status, seus carreirismos, suas famas, enfim. Isso depois, com Deus, vamos explicar o porquê que tomamos esse caminho. Que a gente possa fazer exatamente o que o Evangelho nos convida hoje, esse caminho de simplicidade. Não queremos ser maiores do que ninguém, mas nos tornarmos menores e servidores de todos, assim como o Mestre nos ensinou, assim como Jesus também nos aponta o caminho, nos lembrando sempre daquela passagem, daquele momento do lava-pés.
se eu, mestre, fiz isso para vocês, vocês também devem fazer uns para os outros. O serviço e a caridade. Não pode ficar apenas na liturgia e na celebração. Muito bonito, mas tem que passar para o dia a dia, na prática, aonde nós estamos também. A fé cristã não é a fé do papel, não é a fé da letra, não é uma fé apenas de palavra. Ela é principalmente uma palavra que se encarna e deve se encarnar em nossa vida mais ainda para se tornar atitude e ação concreta. De palavras e coisas bonitas, o mundo, a internet, as redes estão cheias. O que o mundo precisa é de atitudes. Quem sabe temos que sair do virtual de nossas ideias e começar a ir para as atitudes concretas do nosso dia a dia. Também hoje celebramos São Jerônimo. É incontestável o grande débito que a cultura e os cristãos de todos os tempos têm com esse santo de inteligência brilhante e de temperamento intratável. Jerônimo nasceu em uma família muito rica, na cidade de Dalmácia, hoje Croácia, no ano de 347. Com a morte dos pais, ele herdou uma boa fortuna que aplicou na realização de sua vocação para os estudos, pois tinha uma inteligência privilegiada. Viajou para Roma, onde procurou os melhores mestres de retórica e desfrutou a juventude com uma certa liberdade. Jerônimo estudou por toda a vida, viajando da Europa ao Oriente, com sua biblioteca nos clássicos antigos, nos quais era formado e graduado doutor. Ele foi batizado pelo Papa Libério, já com 25 anos de idade. Passando pela França, conheceu o monastério e decidiu retirar-se para conviver e vivenciar a experiência espiritual. Uma das suas características era o gosto pelas entregas radicais. Ficou muitos anos no deserto da Síria, praticando rigorosos jejuns e penitências que quase lhe levaram à morte. Em 375, depois de uma doença, Jerônimo passou ao estudo da Bíblia, com renovada paixão. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino em Antioquia em 379. Mas Jerônimo tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão, ao estudo e divulgação do cristianismo. Então ele voltou para Roma em 382, chamado pelo Papa Dámaso, para ser seu secretário particular. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Então nesse trabalho dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se a Vulgata e tornou-se oficial no Concílio de Trento. Romano de formação, Jerônimo era um enciclopédico. Sua obra literária revelou o filósofo, o retórico, o gramático, o dialético, capaz de escrever e pensar em latim, em grego e em hebraico. Escritor de estilo, rico, puro, eloquente ao mesmo tempo. Dono de personalidade e temperamento fortíssimo, sua passagem despertava polêmicas ou entusiasmos. Devido a certas intrigas no meio romano, retirou-se para Belém, onde viveu como monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Então, para não ser esquecido, reaparecia de vez em quando com um novo livro. Suas violências verbais não perdoavam ninguém. Teve palavras duras para Santo Ambrósio, São Basílio e também para com o próprio Santo Agostinho, mas sempre amenizava as intemperanças do seu caráter para que prevalecesse o direito espiritual. Jerônimo era fantástico, consciente das suas próprias culpas e de seus limites, tinha total clareza de seus merecimentos. Ao escrever o livro Homens Ilustres, concluiu com um capítulo dedicado a ele mesmo. Morreu de idade avançada no ano de 420, em 30 de setembro, em Belém. Foi declarado padroeiro dos estudos bíblicos e é celebrado no dia de sua morte. Então pedimos a São Jerônimo também que nos ajude a sermos esses homens e mulheres que buscam a palavra de Deus e que possamos fazer a tradução dela, já agora do latim da Vulgata,
para a nossa vida, para nossas palavras, nossas atitudes, que possamos traduzir o texto sagrado para o dia a dia da nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe. Temos uma segunda-feira cheia da graça de Deus e que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, suas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais principalmente, os nossos doentes, nossos ouvintes que estão agora sintonizados conosco, que estão rezando por outras pessoas ou por si mesmo. Então, que essa bênção ela chegue na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, chegue no seu dia a dia, chegue no seu momento. Essa bênção de Deus que nos convida hoje, no primeiro momento, a não buscarmos as grandezas, ser mais do que os outros, nos achar mais do que os outros, até mesmo mais do que Deus, tem alguns que se acham mais ainda, mas que possamos buscar a simplicidade, deixar a graça do Espírito Santo conduzir a nossa vida e mostrar o nosso testemunho pela vida fraterna e pelo serviço. A fé que nós temos pela vida fraterna e pelo serviço. E a exemplo de São Jerônimo, que possamos ter esse ímpeto de buscar as coisas de Deus, buscar a palavra de Deus e a traduzi-la agora para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Que essa bênção desse permaneça sobre todos, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos ouvintes, uma abençoada segunda-feira e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.